Um aplauso bem caloroso a Jesus aqui, meus irmãos. Aê! Bem caloroso, a Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Eu confesso que eu já chorei aqui. Quem já chorou aqui? Já chorei. Lá na igreja, eu estou em casa, tá, irmãos? Então, se eu falar alguma coisa um pouco diferente do que vocês estão acostumados, vocês relevam aí. Mas eu já chapei aqui, chorei, dei risada. Quero agradecer todo esse carinho da Thalita, do Rafa, das crianças. A gente encostou no carro, as pitiquinhas que a gente não sabe quem é quem, nunca sei quem é quem ali. Mas ela falou assim, não, tio. Aí veio as duas correndo, já ganhei um abraço. Que bom estar aqui, irmãos. Que bom, está aqui um discípulo querido, o David e a Bruna, são líderes lá do nosso trabalho com jovens, foram dormir bem tarde, porque jovem tem uma energia, e hoje 6:30 da manhã, esse cara já estava me mandando um recado, pastor, não dormiu não, irmão, bom estar com vocês. Já conheci o Marcelo, a igreja pode dar uma glória a Deus? A Marcela, isso, a Marli, aí ó, a Camila, a Karine, a Tamires que estava aqui, já conheci o Elcio, tá ali o Elcio, a Ju, irmãos, cadê a Ju? Fica de pé, Ju, a igreja pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida da Ju? A Ju é linda, a Jaqueline ali, a Jaque estava assim, irmãos, vou entregar a Jaque já, hein? Ela estava tipo, como eu uso a minha expressão, bem chapada, assim, ó. Eu falei, ó, tá bom de você dançar lá na frente. Que coisa boa, tá aqui. Irmãos, eu vim com uma, ontem eu tinha uma palavra para ministrar aqui, ontem à noite, diga amém. Vindo para cá no meio do caminho, começou a queimar uma outra palavra, e quando chegou aqui, eu sendo ministrado por vocês, pela pureza de vocês, pela verdade de vocês, é muito bom quando a gente vê verdade, no varão que estava ministrando aqui, nas crianças, na Thalita. Sabe, irmãos, vai chegar o dia que ele vai vir. Vai chegar esse dia que ele, quando ele é assunto aos céus, tinha aproximadamente 500 pessoas vendo Jesus subindo. E a galera ficou olhando para o alto. E a Bíblia diz que aparecem dois homens. E eles fazem essa pergunta: por que vocês estão aí olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, Ele mesmo voltará. Então vai chegar o dia, o Rafa já leu aqui, Apocalipse 21, vai chegar o dia, o autor de Apocalipse, o apóstolo João disse: eu vi um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém descendo. Então vai chegar esse dia que Jesus vai voltar em grande glória e em grande poder, amém, meus irmãos? E o que Ele procura são os verdadeiros. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Diga comigo, por quê, pastor? Porque também existem os falsos. Mateus capítulo 15, Jesus ele olha para os falsos, e ele disse assim, ó: bem profetizou Isaías a vosso respeito,
Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração estão longe de mim. Em vão me adoram. Então o que eu vejo aqui? Eu vejo verdade, Camila. Eu vejo verdade, Lucas. Eu vejo verdade, Rafael. Eu vejo verdade, Karine. Posso ouvir um glória a Deus? E essa cidade, estou todo arrepiado. Diga, essa cidade precisa conhecer este lugar. Então, escuta. Itu já existe há alguns anos, mas não é esta igreja que precisa desta cidade. Diga, é esta cidade. Você pode repetir comigo? Esta cidade precisa desta igreja. É por isso que os meus irmãos vêm de Sumaré. É por isso, Rafael, que Deus te tirou da cidade que você estava, Jaú, te levou para Campinas, e você tentando discernir o que Deus tinha. No meio disso, Deus te leva para Osasco, para ouvir aonde está a sua igreja. E a resposta de Deus está lá na cidade de Itu. Deus te traz para este lugar. Alguém aqui pode dar um glória a Deus? Deus move essa família para esta cidade. Essa cidade é conhecida como uma cidade onde tudo é grande. Diga bem alto, e Deus, vamos lá, meus irmãos, Deus vai fazer grandes coisas nesta cidade através de você. Qual é o seu nome, meu irmão? Isso, Edilson. Deus, Edilson, vai fazer, Edilson, grandes coisas nessa cidade através de você. Alguém concorda comigo aqui? Olha para o seu irmão, por favor, diga assim para ele: Deus vai fazer grandes coisas nesta cidade através de você. Só quem crê nisso, diga amém. Dê um aplauso bem caloroso a Jesus, amém, meus irmãos? Você pode aplaudir e dar glória a Deus aí, gente? A Ju nós ganhamos para Jesus através de uma transmissão do culto. O culto está transmitido, Rafa? É transmitido? É gravado e depois é publicado. Na hora que for publicado, todos vocês, eu vou fazer isso, hein? Eu vou pegar o link desse culto e eu vou compartilhar. Diga, compartilhar. Porque o link de um culto, de uma irmã que nem congregava mais com a gente, chegou na casa da Ju. A Ju estava dentro de um quarto, depressiva. E a depressão, ela faz a gente pensar muitas coisas, e a maioria delas são ruins. Mas um link de um culto, porque aonde há verdade, há o Espírito da verdade. E aonde há o Espírito da verdade, há o Espírito de Deus. E aonde há o Espírito de Deus, irmãos, não há impossibilidades. Então, o link chega, ela começa a ser ministrada numa época terrível de pandemia. Deus nos deu uma oportunidade de fazer o culto, a gente chamou culto drive, todo mundo dentro do carro, uma estrutura que nós nunca tivemos. Deus preparou na pandemia, dentro de uma escola particular, com tudo pago. E aquele dia a Ju
nós nos conhecemos fisicamente pela primeira vez. E eu fui até o carro dela, sem saber quem era. Ela disse: eu sou a Juliana, pastor. Eu falei: oh, minha filha. E a partir daquele dia, a Juliana entregou a vida para Jesus. Alguém pode dar um glória a Deus? Se converteu a Cristo Jesus. Tive o privilégio de batizar a Ju. A Ju mudou da cidade do Jabaquara, veio para a cidade de Salto, né? Salto, que é aqui do lado. Ela: pastor, estou perdida, pastor, eu não me encontro em nenhuma igreja. Eu falei: você estava, porque agora você vai para a igreja do Nazareno, na cidade de Itu. Dá um glória a Deus. Dos meus amigos, o pastor Rafael e a pastora Thalita. E ela falou: pastor, eu fui tão acolhida. Porque tem verdade. Então, irmãos, o ano que vem, se ele não me chamar para vir aqui, eu venho de qualquer jeito. Diga amém. Mas antes do ano de chegar o próximo aniversário, veio antes, em nome de Jesus. Mas a gente vai ver Deus acrescentando aqueles que hão de ser salvos, porque esta cidade precisa desta igreja. Será que você pode aplaudir o Senhor, irmãos? Bem, meus irmãos, alguém aqui pode me ajudar dando glória a Deus? Então meu nome é Gilberto Alves Júnior, sou pastor da igreja do Nazareno em Osasco, igreja do Nazareno Amor e Cuidado. Esse ano eu completo 20 anos de casados, eu e a gata. Fica de pé aí, gata. Isso. Quem não crê em milagre, olha para mim. Agora olha para ela, olha aí, ó. Pronto, agora você creu em milagres. É um cabra feio desse, para ter uma mulher bonita dessa, é só Deus. Então Deus é Deus de milagres. E esse ano a gente completa 20 anos de casado. Tenho 3 filhos. O Pedrão esse ano faz 18, a Giovana esse ano faz 16, e a Ana e Gabriela esse ano faz 11 anos. E nesse mês de março agora, a nossa igreja completa 12 anos. E eu gostaria que você pudesse aplaudir o Senhor Jesus por isso. 12 anos, 11 anos como igreja organizada, mais 12 anos de história, graças a Deus. E eu posso dizer que até aqui o Senhor tem nos sustentado. E a palavra que Deus gerou no meu coração aqui dentro foi a palavra, Rafael, que eu recebi dia 15 de janeiro de 2011. Foi o dia que Deus preparou a minha família para nós sermos enviados da onde a gente estava para começar a nossa igreja. Deus disse assim: diga bem alto assim, irmãos, diga que a terra é boa. Então você vai dizer: a minha igreja na cidade de Itu é terra boa. Amém, gente? Só quem crê aplaude o Senhor Jesus. Glória a Deus. É terra boa. Eu vejo isso tudo. Eu digo que essa família é uma inspiração, irmãos. Sabe, Thalita? É uma inspiração. Vocês, minha filha, estão inspirando muita gente. Muita gente. Os meus amigos, quando quando eu vejo aquela família lá, eles às vezes nem conhecem eles ainda pelo nome, mas quando eu vejo aquelas crianças, meu Deus, vocês têm inspirado muitas vidas, sabe? E antes de eu começar a pregar, eu vou te dar uma palavra. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então se cansa, amém? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 13.
Nós vamos ler na versão NVI, por favor. Que tudo bonito, lindo. Tem até um fundinho musical aqui, irmãos. Cafezinho. Minha mulher veio brigando comigo porque ela ia fazer o café em casa. Eu falei, a gente para abastecer, você pega o café. E eu esqueci de parar no posto, vim direto. Meu café! Chegamos aqui, tem café. E depois vai ter feijoada. Porque a terra é boa. Mateus capítulo 3, está vendo, gata? Deus honrou sua fé. Pretinho. Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 9. Diz: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Diga, à beira do caminho. E as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terra pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, e sufocaram as plantas. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ir agora para o versículo 18 até o 23, ele é a explicação desta parábola. Diz assim, versículo 18 de Mateus 13: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, diga, por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Feche os olhos, meus irmãos. Pai, obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, pelo privilégio, Senhor, de ministrar a Tua palavra. E eu peço, Espírito de Deus, que o Senhor tenha liberdade nesta manhã, nesta casa. Eu acredito, Senhor, que os nossos corações estejam abertos. Eu acredito que os nossos corações e os nossos ouvidos estão atentos, ó Pai, àquilo que vai ser ministrado nessa manhã. A Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra, ela é eficaz. A Tua palavra limpa, santifica, purifica. A Tua palavra traz vida. A Tua palavra cura, transforma. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, mas também é luz para os nossos caminhos. Então, Senhor, envia a Tua palavra. Espírito da profecia, tenha liberdade neste lugar. Leve a nossa mente cativa ao Senhor, ó Pai, e revela a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável a cada um de nós. Oramos gratos em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Amém? Meus irmãos, nesta parábola, Jesus ele está ministrando e ele está ensinando a palavra. E existe, irmãos,
4 tipos de solos nesta parábola que a gente acabou de ler, e esses solos eles representam o coração de cada um de nós, né? É importante nós termos um entendimento também que nesta parábola existem 3 figuras importantes. Diga, 3 figuras importantes. A primeira é o semeador, a segunda é a semente, a terceira é o solo. 4 tipos de solo, 3 figuras importantes: o semeador, a semente e o solo. O semeador, irmãos, é aquele que leva a palavra, é aquele que prega, aquele que anuncia, aquele que proclama, Camila, aquele que ensina. Então esse é o semeador. A semente, alguém pode dar um glória a Deus? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos mudou, ela nos molda, ela nos regenera, ela nos transforma. E a terceira figura importante é o solo. Aponta para o seu coração, irmãos. Então, para que tudo funcione bem, é importante a palavra ser ministrada, é importante nós pregarmos a palavra, e é importante o nosso coração estar aberto para a palavra. Sabe, irmãos, esse ano mesmo eu completo 21 anos que eu me converti. Eu me converti em março de 2002. Muitas coisas acontecem, o meu aniversário é em março. Muitas coisas na minha vida aconteceu nesse mês de março. E durante esses 21 anos eu vi muitas pessoas boas entrando na igreja, dando glória a Deus aí, irmãos. A pessoa se convertendo, a pessoa mudando. Mas, irmãos, por falta de conhecer a palavra, por falta de buscar a palavra, porque a Bíblia vai ensinar que melhor é o fim das coisas do que o início dela, e o que vai fazer com que eu e você permaneça, é a gente entender o que disse Davi: eu guardei a tua palavra no meu coração, ó Deus, para não pecar contra ti. Então é muito importante que o nosso coração seja sempre uma terra boa. Então no reino de Deus precisamos do semeador. Alguém precisa anunciar a palavra, proclamar a palavra. No reino de Deus precisamos da semente, que é a palavra de Deus. Precisamos dessa semente. E no reino de Deus, essa semente, diga, a palavra de Deus tem um destino: o meu coração. Glória a Deus. Então, pastor, quais são os 4 tipos de solo? Então a Bíblia vai falar primeiro. O primeiro tipo de solo, a Bíblia vai falar que é aquela semente que ficou no meio do caminho. Olha o que a Bíblia diz. São aqueles, só para você entender, são aqueles que receberam a palavra, mas não houve, diga, mas não houve entendimento. Ou seja, o semeador fez a sua parte ensinando a palavra, a semente que é a palavra foi semeada no coração das pessoas, mas não houve um entendimento. Diga bem alto: como não houve entendimento, diga, o maligno vem e arranca o que foi semeado. Então, irmãos, é muito importante que na hora que você está lendo a palavra, ouvindo a palavra, sendo ensinado, é muito importante que você entenda o que está sendo semeado. Olha como é importante termos o entendimento, ter alguém para caminhar conosco no dia a dia. Como é importante ter alguém para nos explicar, nos ensinar. Como é importante ter alguém para falar em nosso coração. O pastor de vocês, durante muitos anos, alguns anos, vou falar muito não, ele caminhou inspirando outros líderes de jovem, ensinando, colocando fundamento dentro da liderança de jovens. E aqueles que têm entendimento e praticam aquilo que foi ensinado, são aqueles que vão crescer.
são aqueles que vão prosperar, irmãos. Então é muito importante eu buscar esse entendimento, sabe, irmãos? Precisamos investir urgentemente no ensino. Você vai dando glória a Deus, no ensino, no discipulado, no tempo de comunhão, nos grupos, em house, aqui é em house, nas casas. É importante a gente ser uma igreja de relacionamento. Por que o pastor ele tem sido muito intencional, irmãos? É o cafezinho, é o pão com a manteiga. Daqui a pouco vai melhorar. Diga amém, irmãos. Olha que isso, tem agora até um salaminho, queijo prato, um presunto. A feijoada tem uma intencionalidade. Não é apenas a gente encher a pança, mas nós nos relacionarmos como igreja. Estou todo arrepiado, porque é na união, é na unidade dos santos que Deus ordena a bênção. Vocês pensam que vocês estão apenas se reunindo? Não, esta unidade, esta reunião tem uma bênção da parte de Deus sendo liberada para uma igreja que aprendeu a caminhar em unidade, que entendeu que é na unidade que Deus ordena a bênção. Você está entrando por essa porta, dá um glória a Deus, dá um sorriso do Marcelo, da Marcela, da Marli, um abraço da Jaqueline. Você está entrando nesse ambiente de glória, e no ambiente de glória tudo é possível. Dá uma glória a Deus e aplauda Jesus aí, irmãos. Posso ouvir um glória a Deus? Olha para o seu irmão e diga assim: ande ao lado de pessoas que vão te conduzir para a palavra. Posso ouvir um glória a Deus? Então é importante ter um entendimento. Nesse primeiro caso estava tudo legal, irmãos. O semeador levava a semente que a palavra estava sendo anunciada, o coração estava preparado para receber a palavra, mas não houve entendimento, e a palavra foi roubada pelo inimigo. Ou seja, a pessoa que estava recebendo a palavra, ela estava exposta, desprotegida, pois ela não tinha ninguém próximo para lhe dar orientações. Seu pastor é um pastor que ele anda de perto com o líder nacional da nossa igreja. Sabe por quê? Porque ele quer aprender. Rafael, a gente gera segundo a nossa espécie. E você vai ler, Deus vai te dar um povo que vai amar a palavra, que vai estar disposto a ensinar a palavra. Sabe, meus irmãos, a gente aprende para repartir. Todo dia eu recebo um áudio seu, Juliana, tão nova na fé, mas todo dia, Rafael, diga todos os dias. Eu não estou aqui para idolatrar ninguém, diga glória a Deus. Eu estou aqui para valorizar princípios e honrar pessoas. Todos os dias vem um áudio, vem uma palavra, vem algo da parte de Deus. Então é muito importante você, pastor, eu sou um novo convertido. Irmãos, eu ganhei muitas almas, olha para mim, dizendo, eu não sabia um texto ainda, mas eu sabia dizer, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida. Jesus mudou a minha casa, Jesus mudou a minha família, irmãos, graças a Deus. Você vai dando glória a Deus. Meu pai se converteu, isso, minha mãe se converteu, minha irmã mais velha se converteu, minha irmã mais nova se converteu, meu outro irmão se converteu, meus filhos ontem estavam abrindo culto, orando, são crentes, minha mulher é crente, os meus primos estão se convertendo. Sabe por quê? Porque desde o primeiro dia que eu abri o meu coração para Jesus, Rafael, eu fui evangelizado
na porta da minha casa, por um grupo de nazarenos que saiu do Rio de Janeiro. A primeira vez na cidade de Osasco, tinha 4 pessoas naquela esquina, 4 pessoas, olha que coincidência, 4 tipos de solo. Eu fui uma daquelas pessoas que a semente foi semeada, que a semente encontrou morada no meu coração, e por causa do semeador que levou a palavra, e por causa da semente que é a palavra, e por causa de um coração aberto, 21 anos se passaram, e eu estou aqui reproduzindo aquilo que eu recebi há 21 anos atrás, para a glória de Deus. Então levante as duas mãos e diga assim: eu não serei e não farei parte das pessoas que não têm entendimento. Alguém pode dar uma glória a Deus e aplaudir Jesus, irmãos? Glória a Deus. Seja alguém que crie relacionamento dentro da igreja. Hoje está mais fácil, mas vai crescer bastante. Diga amém. Então, seja alguém, é um princípio. Se relacione, irmãos. Isso é muito importante. Segundo tipo de solo é o terreno pedregoso ou solo rochoso. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 13, versículo 20 ao 21. Quanto a semente que caiu em terra pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Diga comigo, meus irmãos, e logo a recebe com alegria. Então é aquele que recebe a palavra, ele recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, como é importante a gente criar raízes. São aqueles, olha só, esse texto que eu acabei de ler, são aqueles que recebem a semente, diga amém, a mensagem com alegria, mas duram pouco. Por que duram pouco, pastor? Porque não criam raízes. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 11, 18, a Bíblia diz, a raiz que sustenta vocês, não é vocês que sustentam a raiz. Então, irmãos, precisamos estar bem alicerçados, bem definidos conosco mesmo. Diga bem alto: tenho a minha casa. Diga comigo: a minha igreja, o meu pastor, a minha liderança, os meus filhos na fé, o meu Deus. Nós precisamos ser pessoas bem definidas. O pastor Rafael e a pastora Thalita são os meus pastores. Diga glória a Deus. Essa igreja é a minha igreja. Sabe, irmãos, a gente precisa ser alguém definido. Alguém disse aí, irmãos, esse negócio de criar raiz, eu não sou árvore. Deixa eu te dizer algo, irmãos, quem não cria raiz, não chega em lugar nenhum, irmãos. Precisamos ser um povo que cria raízes, porque a Bíblia diz que quando a gente confia em Deus, nós somos como árvores plantadas junto aos ribeiros. As nossas raízes são estendidas aos ribeiros, e no ano de sequidão não deixarão de dar bons frutos. A Bíblia diz que foi por causa da palavra que veio a tribulação, foi por causa da palavra que veio a perseguição. Mas como eu e você somos enraizados, estamos em Cristo Jesus, somos bem definidos, somos cristãos, somos pessoas que entendemos, nascemos para a glória de Deus, somos expressão da glória de Deus. Aonde eu chegar, chega o reino, e aonde chega o reino, chega os sinais, os prodígios, as maravilhas. O povo que estava em trevas viu uma maravilhosa luz. Diga bem alto: aonde eu chegar, chega o reino. Então, irmãos, a gente precisa ser bem definido. Sabe, é como eu digo, eu sou bem honesto sempre. Existem muitos homens mais bonitos do que eu, mas a minha mulher me escolheu. Podem existir outras mulheres
Ai, que absurdo, pastor, se eu falar isso. Mais bonitas do que a minha esposa, mas é a minha esposa. Pode existir estruturas muito melhor do que essa. Pode existir pregadores que pregam muito melhor do que o Rafael. Pode ter som muito melhor que esse. Pode ter músicos muito melhores do que aqueles que subiram aqui. Mas Deus não está atrás dos melhores. Deus está atrás dos verdadeiros. É a minha casa. Você vai dar um glória a Deus. É a minha casa. São os meus pastores. É a minha igreja, são os meus irmãos, é aqui que Deus me colocou, aqui eu vou criar raízes, aqui eu vou crescer, para a glória de Deus, amém, irmãos? Diga, eu preciso criar raízes. Olha só o que a Bíblia diz. Bem, eu acabei de recitar esse texto, Jeremias 17, versículos 7 e 8, bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está, ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, diga bem alto, nem deixará de dar fruto. Olha para o seu irmão, dá um sorriso para ele, olha para ele assim, crie raízes. Posso ouvir um amém, irmãos? Então nesse segundo tipo de solo, presta atenção, nessa segunda situação, amados, é necessário que o coração esteja aberto para as coisas novas de Deus. Para quê? Para criarmos raízes aonde o Senhor tem nos colocado. Irmãos, não tira árvores, não se tira árvores e ficam plantando-as cada hora em um local novo, porque senão elas morrem. Assim é a nossa caminhada cristã. Crie raízes, diga amém. Seja frutífero aonde Deus tem te colocado. A palavra que eu recebi quando a gente começou, Rafa, a terra é boa, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Nós precisamos buscar entendimento, nós precisamos criar raízes, é a nossa parte, e o plano de Deus não é um plano que Ele faz sozinho. Deus nunca fez nada sozinho. Até quando Ele resolveu criar todas as coisas, Ele disse, façamos. Ele se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está comigo, diga amém. Então arranque as pedras do coração, tire as pedras dos pecados, irmãos, tire, se humilha diante de Deus, seja transparente diante de Deus, mas Senhor, eu preciso criar raízes. O meu líder de jovens deu um glória a Deus aí, não sei se ele está, cadê? Dá um glória a Deus aí, David. O David, irmão, sempre foi um cara animado, sempre, só que ele chegou na igreja, era uma resenha. Quem sabe o que é resenha? Vou te falar o que é resenha, conversinha. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, David, para de ser conversinha, você fala muito e faz pouco. Eu dei um toco nele, irmãos. Quem sabe o que é toco? Sabe? Madura. Quem gosta de correção, dá um glória a Deus. Deus corrige o filho que Ele ama. Pá! Eu falei assim, ó, esse menino agora se acerta aqui ou ele vai embora. Sabe o que aconteceu? Diga o que, pastor? Se acertou. Eu não tive a oportunidade de falar isso ontem, e Deus permite que eu fale agora. Ontem eu estava vendo você pregar, e que alegria no coração. Foi, Senhor, entendeu? Senhor, está criando raízes. Dá um sorriso para o seu irmão que tem um lindão, uma lindona do seu lado, fala, crie raízes. Terceiro tipo de solo, irmãos, é o solo que está cheio de espinho. A semente ela cai no meio dos espinhos. Olha o versículo 22. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida, o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Aqui eu vou precisar da sua atenção. Aqui, meus irmãos, no meu entendimento, aqui nesse texto aqui,
estão os piores tipos de coração. Olha para mim, por favor. Ou os piores tipos de corações no meio da igreja são aqueles que têm a oportunidade mais preciosa desse mundo de ouvir a palavra libertadora e salvadora de Cristo Jesus. Eles estão na igreja, mas o coração ainda estão lá fora. Saíram do Egito, mas o Egito ainda não saíram delas. Oferecem os seus louvores, mas como Jesus disse, o seu coração está longe de mim. É a geração consumista, é a geração egoísta, é a geração que troca o santo pelo profano, é a geração que negocia os princípios do reino de Deus por causa das circunstâncias momentâneas. É a geração que se contenta em comer as migalhas que caem da mesa do Senhor e não desfruta do banquete celestial. É a geração que não consegue viver o reino, sonhar com o reino de Deus, pois o seu coração continua mundano. Não conseguem colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Amados, infelizmente, essas pessoas acabam se perdendo. Mas louvado seja Deus, que elas não estão aqui nessa manhã. Mas são pessoas que acabam se perdendo. E eu quero de verdade orar a Deus e pedir a Deus para que Ele te levante. Diga glória a Deus. Que você seja a resposta de Deus para essas pessoas, amados. A Bíblia ensina que maior é o que está em nós. Então eu quero te dar algumas dicas. Sabe, irmãos, não ame o mundo, porque olha o que a Bíblia diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor vão permanecer para sempre. Invista seu tempo precioso, invista sua vida preciosa. Diga comigo, no reino de Deus. Vamos lá, meus irmãos, no reino de Deus, na sua igreja, nos seus discípulos, na sua família da fé. Invista, irmãos, invista. Lá em casa, meu pai fumava 3 maços de cigarro por dia. Meu pai tinha 3 úlceras. Meu pai era viciado no álcool, viciado no cigarro, viciado no jogo. Mas Jesus nos amou. A minha irmã, a Kelly, o Rafa vai trazer aqui ainda. A Kelly com 16 anos, estava grávida. A minha sobrinha Jéssica, ela nasce quando minha irmã tinha 16 anos de idade. Uma criança cuidando de outra criança. Mas o favor de Deus nos alcançou. A minha irmã também se converteu. Casou-se com o pastor João. Estão pastoreando lá no Castelo Branco, na cidade de Campinas. A Jéssica é uma bênção. É uma missionária do Senhor. É uma menina que Deus separou para o reino de Deus. Diga, por quê, pastor? Porque o favor de Deus nos alcançou. A gente aprendeu a se apaixonar por Deus e pelo reino de Deus, irmão. Quando a gente conhece Ele é mais do que o suficiente. Eu não tenho nem vontade de fazer as coisas que eu fazia, porque aquele velho homem morreu. Hoje esse mês de março eu completo 44 anos. E os últimos 21 anos da minha vida foram os melhores 21 anos da minha história. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei o amado da minha alma. Eu encontrei aquele que me deu propósito para viver e para morrer. Do que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus pode fazer uma grande revolução nessa cidade através de vocês.
Sabe, irmãos, 40% das pessoas hoje da nossa igreja, Rafa, são de outras cidades. E cada cidade que eu ouço, da onde você vem, fala Taboão da Serra. Eu já imagino a nossa igreja em Taboão da Serra. Alguém pode dar um glória a Deus? Da onde você vem? Itapevi, Jandira, São Roque, meu Deus, Barueri, Carapicuíba, Campo Limpo, Guarulhos, Zona Leste. E de verdade, não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. Quem tem pai e mãe aqui que não é convertido, levante a mão. Isso. Por favor, fique de pé. Você que o seu pai e sua mãe não é convertido. Eu quero orar por você. Seus irmãos não são convertidos. Quem tem irmão que não se converteu ainda, fique de pé. Isso. Glória a Deus. Isso. Quem tem filhos aqui que ainda não se converteram, fique de pé. Glória a Deus. Olha para mim. Todos na minha casa se converteram. Eu quero soprar essa verdade sobre a sua vida. Estenda suas mãos. Estenda as mãos, Pai. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, todos se converteram. Pai, quando a arca chegou na casa de Obed-edom, toda a sua casa foi abençoada. Pai, a tua palavra diz, foi o que o Senhor disse para um carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, eu oro de maneira especial pela vida desses meus irmãos. Deus, usa cada um deles, assim como o Senhor me usou. Em tão pouco tempo de conversão, eu pregava na sala da minha casa, e as minhas primeiras ovelhas eram meus pais e os meus irmãos. Usa cada um deles para alcançar pai, mãe, irmãos, familiares, amigos, parentes. Eu assim os abençoo, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Será que vocês podem dar um aplauso bem fervoroso a Jesus? Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Você pode se assentar. Sabe, irmãos, quando eu me converti, escuta o que eu vou te falar, Rafa, e a igreja. Nós temos ensinado a ser uma igreja de relacionamento. As pessoas são carentes de relacionamentos saudáveis. E relacionamentos saudáveis, eles são duradouros. Há 19 anos atrás, nós levávamos um menino para a igreja de 7, 8 anos, chamado Wendel. O Wendel, ele se converte, ele passa a juventude dele na nossa igreja, lá no Jardim das Flores. Ele participa dos acampamentos, ele se converte. Depois ele entra para a faculdade, vai se esfriando. Ele se afasta do caminho do Senhor. Ele passa muitos anos longe. De vez em quando ele aparecia nas nossas redes sociais. E ele começou a levar a sério um relacionamento com uma moça muito preciosa. Essa moça católica, servindo na igreja católica. E eles começam a viver juntos.
E eles decidem casar. Decidem. Diga assim comigo: a palavra não volta vazia. Relacionamentos saudáveis. Agora ele vai casar. E ele precisa de alguém para fazer o casamento dele. E ele começa a voltar para a igreja. Mas agora ele está morando em Capitólio. E uma vez por mês ele sai de Capitólio, vem com a esposa, congregam conosco. Vou realizar o casamento deles. Vou batizar ela. Tem coisas que vão levar algum tempo, mas vão acontecer. Igreja de relacionamento, irmãos. Nós temos recebido muitos irmãos que congregaram com a gente há muitos anos atrás. Como você, Camila. Conheci o Rafa na época que ele estava cinza. Estava cinza. Estava cinza, não estava ainda negro. Voltou a ser branco. Alguém vai falar que sou preconceituoso, meu Deus. Tem nada a ver, gente. Mas é aquela amizade de período de escola fez com que a Camila estivesse aqui hoje. Precisamos ser esse povo de relacionamento, irmãos. Seus relacionamentos precisam estar dentro da igreja. Seus amigos precisam estar dentro da igreja. Você precisa estar bem guardado. A sua vida é única, é santa, é único. Você é único. E às vezes por causa de más conversações, diz a Bíblia, as pessoas se perdem. Tem alguém comigo aqui ainda? Tem alguém entendendo alguma coisa? Glória a Deus. E o quarto tipo de sol, diga: a semente que caiu em terra boa. Quem é terra boa aqui? Quem é terra boa aqui? A semente caiu em terra boa. Vamos de novo? A igreja do Nazareno da cidade de Itu é terra boa. Só quem crê diga amém, aplauda Jesus, irmãos. Quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Diga glória a Deus. Ah, entende? Diga glória a Deus. Esse dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um, irmãos. Terra boa são aqueles que o inimigo não rouba o que foi semeado. Por quê? Porque as suas dúvidas são esclarecidas. Ela tem alguém por perto para ensinar a palavra. Ela tem alguém por perto para discipular. Ela tem alguém por perto para andar juntos a caminhada cristã. Ter alguém por perto para confrontar, ensinar, corrigir, estimular, edificar. Ter alguém do lado que ama e acredita que você vai dar certo. Diga: eu vou dar certo para a glória de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: eu vou te ajudar a dar certo. Diga: nós daremos certo para a glória de Deus. Sabe, irmãos, é bom demais ter alguém do lado. É bom demais. Esses dias eu estava viajando, voltei de viagem. Aí pai: Rafa, você está onde? Estou em casa. Já estava no meio do caminho. Se ele não estivesse em casa, tinha que ir para outro lugar. Estou chegando aí. Tá nada. Estou chegando aí, manda a localização. 15 minutos depois chegamos. Isso, dá uma glória a Deus. Chegamos. Começamos a bater um papo, 9 e pouco. Eu quero levar as crianças para o McDonald's. Dá uma glória a Deus aí, gente. Ô rapaz, elas vão para o McDonald's. Vamos tudo para o McDonald's.
Foi eu, minha família, perdi pro Rafa, eu tenho 56. Perdi. Por enquanto, irmão. Não vieram? Então perdi maior ainda, estava 6-2 para ele. Aí fomos para onde? Bater papo, amizade, boas amizades. Então, gente que é terra boa, irmãos, é gente que vai ter boas amizades do lado. Gente que é terra boa, irmãos, diga, são aqueles que criam raízes. Seu foco é Jesus. Sua oração é que ele seja como Jesus. Ele quer andar como Jesus. Ele quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele quer ser parecido com Cristo Jesus. Terra boa, meus irmãos, são aqueles que aprenderam a valorizar o reino de Deus. É aqueles que não desprezam o reino de Deus. Terra boa são aqueles que nunca desprezam as pessoas. Eles amam a Deus, eles amam as pessoas, eles amam servir as pessoas. Terra boa é gente que gosta de gente. Ele ama, ele perdoa, ele reconcilia, ele faz de tudo para não perder ninguém. Tem alguém aqui que é terra boa para dar glória a Deus? João capítulo 13, versículo 1, olha que lindo, irmãos. Um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o seu tempo, em que deixaria este mundo e iria para o Pai. Olha o que a Bíblia diz, repete comigo: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Diga, terra boa é gente decidida a amar o próximo até o fim. Sabe, irmãos, de vez em quando acontece isso lá em Osasco. Uma pessoa está, pastor, te amo, pastor, te amo, amém, irmão. Pastor, te amo, amém, irmão. Pastor, te amo, amém, irmão. Daqui a pouco, o pastor deixa de ser um anjo, um profeta e vira um demônio. Isso nunca vai acontecer aqui. Diga amém, meus irmãos. Isso, dá um sorriso para mim, diga amém, meus irmãos. Porque é incrível como a gente, por não saber perdoar, reconciliar. Porque deixa eu te falar uma coisa, a gente querendo ou não, vai ter problema. Ai, pastor, vamos até me benzer. Pode benzer, jogar água dentro, jogar óleo da unção. E a gente vai precisar, Karine, a ser terra boa, a perdoar. Eu decidi te perdoar, mas está perdoado. Me dá um abraço aqui. Irmão, de verdade, hoje nada mais me ofende. Diga glória a Deus. Nada mais me ofende. Não tenho tempo para perder com ofensa. Por quê? Porque eu sou alguém decidido, sei quem eu sou. Terra boa. Você é terra boa. Eu vim aqui para dizer, Rafael, essa terra é terra boa. É gente que ama a Deus. É gente que ama o próximo. É gente que gosta de gente. É gente que vai criar raízes. É gente que vai buscar entendimento. É gente que não vai ser espinhoso, não. É gente que vai se afastar das coisas do mundo, se aproximar da graça, da glória, da presença. É gente que ama a presença. É gente que ama a igreja. É gente que ama os irmãos. É gente que ama adorar. É gente que ama as coisas de Deus. Dá uma glória a Deus. É gente que decidiu amar até o fim. Jesus decidiu amar os seus discípulos até o fim. E olha que os bichos eram ruins, hein? Negou, duvidou, abandonou. Mas Jesus decidiu amá-los até o fim. Por quê? Porque são terra boa. Terra boa não é sufocada pelo padrão do humano. Terra boa aprendeu a ser santo como Jesus é santo. Terra boa aprendeu a grande comissão de fazer discípulos de todos os povos, línguas, tribos. Terra boa, irmãos, é aqueles que têm entendimento. Não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Terra boa é gente que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Eu estou falando com uma igreja, dá uma glória a Deus, que vai crescer, que vai se multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Eu estou falando com um povo que é de verdade.
Vamos ficar de pé? Será que eu posso chamar o pessoal da música aqui? Estamos terminando. Sabe, irmãos, olha para mim, por favor. Eu quero que você guarde isso. Por favor. Diga assim comigo: começar. Vamos de novo? Diga: começar. Qualquer um começa. Mas Deus quer que a gente termine bem. Terminar bem. Eu posso pedir um favor? Eu gostaria de orar com todos vocês aqui no altar, toda a igreja, e de mãos dadas aqui, ó. Por favor, vem aqui todos vocês para o altar.